para aquelas flores e falei, ai, dia 17 eu vou fazer uma visita para o Chico. No dia seguinte, isso mentalmente, no dia seguinte eu recebi um telegrama do Chico. No dia 17 estarei em Pedro Leopoldo, mas no dia 23 vou receber a querida amiga em nosso lar. Antes de Chico Xavier chegar ao nosso centro, Chico Xavier já vinha em espírito através da sua mediunidade. Visitava tudo e muitas vezes visitava muitos daqueles que iriam estar junto a ele. Haja vista, ele falou, meu filho, você aqui, ele já havia visto aquela pessoa. Mas a sua presença não se referia tão somente à alegria. Ele realizava grandes curas, sem mesmo o perceber. Havia um senhor que bebia há muitos anos. Veio somente visitá-lo, nunca mais bebeu. E muitas pessoas portadoras de dores, de qualquer distúrbio, desapareciam quando Chico Xavier se encontrava no Perseverança. Mas era uma festa, e quando ele estendia a rosa que ele costumava dar, suas mãos eram mais brilhantes ainda, e aquela rosa levava fluidos e tudo até para a casa das pessoas que a recebiam. É uma coisa inusitável. Sou feliz em poder relatar essas verdades, ainda com a emoção que aquele momento me proporcionava. Aí nós vamos entrar também no campo da cura. Ô Geraldinho, quantas curas eu tive a oportunidade de presenciar na comunhão espírita cristã e no grupo espírita da prece. Porque a gente acha que as pessoas procuravam Chico Xavier só para obter uma mensagem dos desencarnados. Não, a maioria estava doente. Doente, com câncer. Câncer, uma cirurgia séria, um problema cardíaco, precisava fazer uma cirurgia. Como eu vi muitos casos, um amigo nosso tinha uma ferida na perna, gastou tudo, a ferida do joelho ao tornozelo, e aquilo não sarava, ia cortar a perna dele, não é? Ele foi ao Chico Xavier, a reunião tinha terminado, encontrou Chico Xavier no portão, ele falou com o Chico Xavier o que tinha acontecido com ele, o que estava acontecendo, mostrou a ferida, o Chico Xavier falou assim, alguém tem um papel aí? Porque ele já estava no portão, não tinha papel mais, alguém deu para ele um pedaço de papel de pão. Diz o meu amigo que ele encostou no portal da Comunhão Espírita Cristã, toma isso aqui. Esse meu amigo pegou aquela receita, escrita num papel de pão, e falou assim, esse homem é um charlatão. Eu já consultei os maiores especialistas, ninguém me cura, agora ele escreve isso aqui num papel de pão. Uma dor terrível, chegou em casa, jogou a receita no lixo. Mas aquela noite, a perna dele especialmente doeu tanto que ele não teve recurso, senão no outro dia pegar aquele papel de pão e ir até numa farmácia aviar aquela receita homeopática. Que a homeopatia era um veículo para a cura dos espíritos. Para a cura dos espíritos. Ele começou a tomar aquilo sem fé, diz ele. Cicatrizou a ferida em menos de um mês. Aí ele voltou no Chico para agradecer, porque ele achou que o Chico era um charlatão. Seu Chico, eu estou aqui hoje para agradecer ao senhor, porque o senhor me deu uma receita. O Chico respondeu para ele assim, meu filho, o remédio é um ponto de vista. Quem cura mesmo é Jesus. Eu vi tantos casos assim. Maravilhosos, né? Mas tantos. Uma prima nossa de Belo Horizonte, que é a Wanda de Figueiredo Noronha, ela teve um problema gravíssimo, raríssimo, que ela foi comer aquela carne de porco e estava com bicho, né? Cisticercose. Só que no problema dela, deu a cisticercose no sangue, que é um caso, geralmente se localiza no órgão. No cérebro, não? E no caso dela foi no sangue. E durante muitos anos ela esteve à beira da morte, e foi Chico Xavier que recebia as instruções de Dr. Bezerra de Menezes pela psicografia, inclusive orientando o médico dela, que a essa altura ela estava em São Paulo, Dr. Dante, a fazer o remédio a partir do bicho macho da cisticercose,
que acabou cristalizando todos eles no corpo dela. E ela então sobreviveu da década de 60, isso ocorreu na década de 60, e ela ainda sobreviveu 20 anos, só vai desencarnar em 1986. Basseri deve conhecer então bem o episódio de um presidente da Federação Espírita do Paraná, que veio uma delegação visitar o Chico. Em determinado momento, o Chico fez referência ao falecimento da mãe dele. Ele saiu da reunião meio constrangido, disse: "O Chico não deve estar bem." "Como? Acabei de falar com minha mãe ainda há pouco, está tudo bem no Paraná." Seguiu lá em Uberaba, foi para o hotel. Quando ele chegou no hotel, chegou o telefonema. A mãe dele tinha tido um problema e faleceu de repente, naquele período. Ou seja, o Chico estava transmitindo a ele o falecimento da mãe dele no momento que estava acontecendo. E teve um fenômeno também de presciência dele. Ele estava com a dona Lourdes, mãe do Vivaldo, e às 7 horas da manhã falou com ela assim: "Ô Lourdes, você tem costume de carregar um radinho de pilha, e eu gostaria que você me trouxesse ele ao meio-dia." Disse: "Ah, é, Chico, por quê?" "Não, eu quero ouvir uma notícia que vai sair por volta de meio-dia, meio-dia e meia." Disse: "Ah, qual é a notícia? Por que você não ouve agora?" Disse: "Não, porque não aconteceu ainda." "Mas o que é que vai acontecer?" "É a morte do Zé Arigó." "Ah, coitado, ele morreu?" "Não, ainda não. Mas o espírito do Dr. Fritz falou comigo que vai tirá-lo do corpo hoje." 71, né? E ela ficou impressionadíssima com isso, porque de fato houve a desencarnação do Zé Arigó. E logo os rádios, na parte da tarde, começaram a dar notícia. O pinga-fogo representou uma porta de conhecimento para muitos e quase que para a humanidade, porque o pinga-fogo percorreu o mundo, não só o Brasil. Então ele veio trazer para o Espiritismo tudo o que o Espiritismo precisaria para desenvolver-se e atrair pessoas de maior cultura e de maior relevância. Que nem o Chico poderia atribuir o sucesso daquele programa dentro do movimento espírita, porque realmente ele mostrou no pinga-fogo o que é o espiritismo. Muita gente, e hoje ainda alguns, pensam que espiritismo é falar com os mortos só. E o Chico no pinga-fogo ensinou que espiritismo é aprender a viver com o encarnado também. Foi um marco na vida da doutrina dos espíritos, um marco que nós, os espíritas, devemos muito ao Chico Xavier. Agora, Chico sentia esta responsabilidade muito grande, porque ele passou a noite sem dormir e o resto do dia sem se alimentar, tomando café. E passeava pelo jardim da casa, orando e falando, orando e conversando com os espíritos. E um pouco antes de sair, quando nós, Galves e eu, o arrumamos para o pinga-fogo, o terninho bonito, a gravata, para ele ir, e realmente a peruca que tanto deu o que falar, ele já foi ao pinga-fogo com ela. Então, o Chico chegou perto da fotografia de Jesus que tinha no apartamento dele e a beijou. Eu vi o Chico beijando a fotografia de Jesus e chorando. Ele sabia da responsabilidade que tinha em suas mãos. A direção chamou a todos nós repórteres e disse: "Olha, o Pinga-Fogo, que era um programa que só entrevistava políticos e intelectuais, Pinga-Fogo está com dificuldade de audiência este ano, precisamos alavancar a audiência do programa. Cada um de vocês tem que indicar um nome capaz